coisa, eu tinha que adquirir conhecimento de alguma forma. Então esses foram os primeiros passos, sair do ramo que eu tava, que eu ganhava bem, entre aspas, perder, entre aspas, para poder ganhar no futuro onde eu tô hoje. Então o primeiro passo foi esse, tomar uma decisão. Eu vou perder agora, para lá na frente eu conseguir ganhar o que eu quero. Eu sempre falo isso praticamente em todos os podcasts que eu participo. Se o seu coração treme, não desista. Pessoal, estamos aqui no TransformaCast, nosso primeiro podcast, que vai contar sobre a jornada toda que o empreendedor passou para chegar até o seu nível de sucesso. E eu estou aqui no nosso primeiro podcast com a honra e o privilégio de trazer o meu amigo, que é, além de tudo, além de ser o meu querido nutricionista, ele também é meu amigo. Vou falar para vocês o currículo dele, gente. O cara é fenômeno, tá? Ele é graduado em nutrição, pós-graduado em nutrição esportiva, pós-graduando em bioquímica e fisiologia, membro da IFBB Academy, certificado Advanced Nutrition, certificado de fitoterapia, certificado em nutrição clínica, escritor científico, premiado Top Nutri Estrela da Saúde do Estado de Mato Grosso, CEO e direto da Clínica Macena Saúde Suprema, professor de Fisiologia e Bioquímica do Exercício, experiência mais de 10 anos em consultório esportivo. Depois dessa, não tem nem como você não curtir e não clicar para se inscrever nesse podcast, porque vai ser, olha... Que podcast que eu tenho certeza que vai ser incrível para a sua jornada, que você que está me assistindo, que provavelmente se você não é empreendedor, se você não é empresário, você vai aqui ouvir um dos maiores que eu tenho a honra e o privilégio de chamar de amigo, o meu querido Balu. Vamos lá. Prazer, querido. Muito obrigada por ter vindo e aceito o convite para estar aqui. Prazer é todo meu. Eu me sinto honrado de ser o primeiro, né? É um projeto seu que sai do papel, eu fico muito feliz por você. Obrigada. Você sonhou várias vezes, a gente já conversou muito sobre isso. Além de tudo, o Balu é meu cliente de consultoria financeira empresarial, então a gente criou um laço, saiu da linha de cliente, já viramos amigos. Sim. Então trocamos serviços e é um prazer e uma honra enorme. Eu espero que muita gente se conecte com a sua história, porque a sua história é linda. Amém. E eu queria começar entendendo como que foi ali o seu início, a sua jornada, qual foi o momento que você decidiu empreender? É assim, eu venho de uma família tradicional brasileira de baixa renda, né? Infelizmente, nós temos uma realidade no Brasil que é a baixa renda. Aquele público que ganha acima de algumas casas decimais é 1% da população. E eu venho dessa família tradicional, sou de 1987, fui criado sem pai. Não parece, né, amigo? A gente tenta, né? A tecnologia tá aí para isso, para melhorar a feiura. Oxi. E aí, eu fui criado sem pai, mas o meu avô sempre batalhou muito e a minha mãe. Meu avô foi zelador e tal. E aí, por ter vindo de uma família de baixa renda, eu sempre tive vontade de ter as coisas. E os meus familiares não podiam me dar. Minha mãe, meu avô se esforçavam ali um pouquinho para dar um presente de Natal. E eu estudava em colégio particular até os 2 anos, depois eu fui para colégio público e a vontade vai só aumentando, porque você vê os seus coleguinhas tendo as coisas, você vê os seus primos, que meus primos tinham uma condição financeira melhor, e eu falava, como que eu vou conseguir isso? Trabalhando, ok. Eu já via meu avô acordando 4 horas da manhã e voltando 5 da tarde. Meu avô trabalhava muito como zelador, tomava conta de muitos apartamentos num prédio, lá em São Paulo, nos Jardins. Nossa. Então, na minha cabeça, era trabalhando. Então, quando eu crescer, eu vou trabalhar igual meu avô, que eu vou ter as coisas. Só que quando chegou aos 12 anos, que eu tive meu primeiro trabalho, que foi lavando o banheiro, eu ganhava R$5 por dia. E eu, mesmo sendo R$5 naquela época, eu via que era pouco dinheiro. E eu não conseguia comprar as coisas que eu queria com R$5 por dia. E aí eu fui batalhando, eu conseguia mais um biquinho de lavar copo, lavar prato. Até que um dia eu tinha um trocadinho desses trabalhos e eu queria ir num show. Eu tinha 15 anos. Minha mãe já me liberava um pouco para ir para show, para essas coisas, porque eu já era um pouco mais responsável por trabalhar. Só que era muito caro o ingresso. Eu falei, o que eu vou fazer para ter dinheiro para esse show? Porque roubar eu não vou, né?
Vender coisas ilícitas piorou, porque não foi isso que meu avô me ensinou. Eu preciso fazer esse dinheiro dobrar. E aí eu olhei assim, tava um dia de calor, um dia de verão, falei, se eu comprar água e vender no Farol? Aí peguei meu tio e falei, tio, vamos num atacadão comigo? Vamos num mercado grande aí? Ele, vamos, o que você vai fazer lá? Eu falei, vou comprar água, refrigerante e vou vender no Farol. Ele olhou assim e falou, vai, vou. Aí cheguei no meu tio, fui com ele, peguei o dinheirinho que eu tinha, comprei água, comprei refrigerante, fui na minha tia, fiz gelo, peguei aqueles sacos de plástico, enchi de água, coloquei no, falei, tia, guarda pra mim que eu vou fazer gelo. Não tinha nem isopor, era Nada. saco. Sim, era saco. Caramba. Aí eu peguei, falei, vou vender. No dia seguinte, um calor também, uma lua, coloquei os refrigerantes e desci com o saco de gelo nas costas, com refrigerante e água, sozinho. 15 anos. Meu Deus. Parei no Farol, olha a água. Não lembro por quanto eu vendi na época. Olha a água. E aí eu olhava assim as pessoas passando de carro e isso era um sábado, né? Uhum. Isso foi sábado, foi muitos sábados, muitos domingos, mas o primeiro dia foi um sábado. E aí eu observava as pessoas passeando no carro, com a família. Eu falava, poxa, será que um dia eu vou ter um carro para andar? Será que um dia eu vou ter uma condição de estar passeando ali cheiroso, né? E aí eu comecei a vender, vendi toda a água, todo o refrigerante. Depois de ter vendido toda a água e todo o refrigerante, eu vi o quanto eu faturei. Nossa. Aí eu falei, caramba, cara, dinheiro. Mais que R$5. Mais que R$5. E aquilo me brilhou os olhos, né? Só que, adolescente, você não tem muita direção na vida, né? Você acaba se encantando pelo direcionamento das pessoas que você foi criado. Então, por exemplo, a minha mãe, na época, sabia que eu não teria futuro vendendo refrigerante no Farol na cabeça dela. Meu avô, você tem que arrumar um trabalho, CLT, fixo e tal. Então eu me dispersei um pouco da vida de empreendedor e fui trabalhar em outras empresas para ganhar experiência. Aí fui copeiro, fui garçom, fui chapeiro, sempre CLT. Caramba. Só que nunca satisfeito. E aí eu fui subindo de degrau. Trabalhei numa fábrica de polipeça de bijuteria, fui office boy de uma assistência técnica de máquina fotográfica, depois eu virei vendedor da Claro, depois eu trabalhei na Nextel, que era uma empresa de telefonia grande na época, fui para uma construtora, virei vendedor, depois virei supervisor, e aí eu fui subindo. Então, o meu gatilho para o empreendedorismo foi vendendo água e refrigerante E no a Farol. gente tem uma foto aqui, inclusive, Tem. desse momento. A direção aqui vai colocar para nós, assessoria. Inclusive, já quero elogiar aqui, quero agradecer a Arca Assessoria que está aqui. Esse aqui é o nosso estúdio, graças a eles, que são incríveis, vieram revolucionar aqui Cuiabá, Mato Grosso. Então, já agradecendo ao Felipe e o meu amigo Jack. E aqui é você, meu amigo, não dá nem para acreditar. Sou eu. Essa aí eu tinha 15 anos, mais ou menos. Eu estava na 8ª série, já tinha repetido a 8ª série uma vez. Cara. Porque eu não gostava de ir para a escola. Eu queria trabalhar. Quem diria, né? O cara hoje que tem tudo isso de currículo, eu perdi até as contas ali. Tem o quê? 12? É que depois que você se encontra, você gosta de estudar, né? Mas nessa época eu era muito revoltado com a vida. Sério? Pela ausência de pai e tal. Então aqui é o meu braço queimado do sol, né? Nossa. Eu trabalhava de camiseta para poder vender o refrigerante e tal. Cabelinho comprido, os colarzinhos de miçanga que eu gostava de usar. E esse era eu. Cara, dá pra acreditar? Não dá, não. Vendendo muito refrigerante e água no Farol. E nessa época também, para complementar um pouquinho, para ganhar um pouco mais, eu fazia uns bonequinhos de Durepox. Era um porta-incenso. Sabe Durepox? Sim. Eu fazia uns gnominhos. Eu tenho até um no meu consultório até hoje, eu esqueci de mandar foto. Você podia ter me mostrado. Tá lá foi o último que sobrou, eu guardei, tá na minha prateleira do consultório. É uns bonequinhos de Durepox que o olho era feito com cabeça de palito de fósforo. Gente! Fazia o chapéuzinho e tal. E aí que você colocava o incenso e eu vendia por R$5 na escola. Amigo, você realmente... Então, assim, o mindset tava desde aqui. Desde a aqui. época lá do bonequinho. Eu não sabia. Eu tava fazendo algo que eu preciso ganhar dinheiro para comprar as coisas que eu gosto. Então, o mindset veio daqui. Eu só fui descobrir, de fato, o gatilho e a garra e a veia para ser empreendedor nos dias de hoje. Mas eu já fazendo análise, né? Do que o olho brilhou primeiro... Foi no empreendedorismo. E uma dúvida, assim, quais foram os primeiros passos? Depois que você passou por toda essa estrutura de CLT, né, querendo ou não, qual foi o primeiro passo que você deu para iniciar esse ramo, né, de, não, agora eu vou empreender de fato? Quando eu decidi mudar de área, como eu falei, né, eu trabalhei de várias outras coisas. Garçom, vendedor de loja e tal.
Eu saí de um nicho que eu ganhava bem até com 19, 20 anos, eu estava ganhando meus 5, 6 mil reais na época. Só que eu abri mão porque eu tinha me encontrado na nutrição, no mundo esportivo. Então eu pedi demissão da empresa que eu trabalhava para ganhar 1.000 em uma loja de suplementos. Então na minha cabeça foi, eu preciso primeiro ganhar experiência e aprender para entrar no meio. Eu não vou conseguir chegar onde eu quero se eu não ganhar experiência. Então nesse meio tempo, né, eu perdi, entre aspas, valores financeiros. Meu carro deu busca e apreensão, porque eu saí do meu trabalho que ganhava bem, meu padrão de vida caiu. Eu ganhava 6 mil, comprava tudo que eu queria. Naquela época, poxa. 6 mil era muito dinheiro. Com 20 anos de idade. Você é doido. Qual que era o ano nessa 2006, 2005. 2006, 6 mil reais era muito dinheiro. Para um cara de 20 anos. Eu já era supervisor de uma construtora nessa época. Ganhava comissão, tinha carro da empresa. Só que eu não era feliz. Eu supria essa felicidade com o que eu ganhava na construtora. Quando eu me encontrei na área do esporte, nutrição, suplementação, que eu mudei e falei, não, eu vou trabalhar para ganhar 1.000 reais. Eu fui para trabalhar em um estoque de uma loja de suplementos, para contar pote de whey. Nossa. Contar pote de whey. Você não era o vendedor, não, então? Não, eu Você comecei como estoquista. Caramba. Aí eu fui para a loja e falei na minha cabeça, é claro que eu vou aceitar, porque eu vou ficar lendo os rótulos. Eu vou ficar lendo os potes de whey lá, eu vou ficar lendo para que serve tal produto. Porque eu me encantava, que eu chegava na loja e falava, para que serve aquilo ali? Cara, que louco, o que isso aqui pegava? Isso aqui é para ganhar massa muscular, isso aqui é para dar força, mas eu não entendi, eu queria ir mais a fundo. Então foi daí que você decidiu, porque você estava com 20 anos, você não tinha feito faculdade aí ainda? Não, ainda não. Aí ainda não. Você iniciou e decidiu aí fazer nutrição ou não? Quando eu entrei nessa área, eu não tinha condições de pagar uma faculdade. Então, ou eu trabalhava para pagar as minhas contas, ou eu fazia uma faculdade, ou se eu passasse alguma faculdade federal, era período integral. Quem ia pagar minhas contas? Te entendo. Não tinha como. Então, o que eu fazia? Fui para a loja de suplementos para ser estoquista e comecei a estudar por conta. Ia para a biblioteca, ler livro de fisiologia, bioquímica e nutrição esportiva. Caramba. Comecei a andar com atleta para aprender alguma coisa. Eu tinha que adquirir conhecimento de alguma forma. Então, esses foram os primeiros passos. Sair do ramo que eu tava, que eu ganhava bem, entre aspas, perder, entre aspas, para poder ganhar no futuro onde eu tô hoje. Então, o primeiro passo foi esse, tomar uma decisão. Eu vou perder agora, para lá na frente eu conseguir ganhar o que eu quero. E dentro dessa estrutura, qual foi... Aí você iniciou, qual foi o ano da faculdade? Quando você começou? Aí o que aconteceu? Os meus planos não era ficar no Brasil. Não era. Eu tenho colegas e amigos que são coaches fora do Brasil. Miami, até na própria Argentina, mesmo com a moeda desvalorizada hoje, na época eles estavam muito bem lá. E eu falei, cara, eu vou fazer um curso internacional para atuar fora do Brasil, porque eu não pretendo ficar aqui. Aí eu fiz o curso da IFBB e me tornei coach, peguei o meu coach card. Então eu já fazia consultoria online para fora do Brasil. Que legal. Então o que aconteceu? Eu falei, bom, eu vou para fora. Eu tinha um amigo lá que é o Coach Bueno, finado Coach Bueno, que ele já estava milionário como coach lá. Ele até me deu um apoio. Se você quiser vir aqui, eu te dou um suporte e tal. Só que mãe aqui, eu sou filho único, meu avô. Eu falei, eu vou para um país legal, eu vou crescer muito porque eu acredito no meu potencial. Mas e minha mãe? Não. Que só tem eu. Como é que eu vou para fora? Minha mãe não vai me visitar, não vai largar meu avô. Sim. E nessa época eu também não tinha uma convivência tão afetiva com a minha mãe. Eu falei, acho que agora é o momento para eu ficar mais próximo da minha mãe, eu vou me afastar. E aí desisti. Passou o tempo, foi quando eu comecei a faculdade de nutrição. Eu tive uma oportunidade. Porque você já estava ganhando bem, né? Estava ganhando um pouco melhor como coach. Estava com a Catiane. Inclusive, um beijo, minha amiga, faltou você aqui hoje. Foi aniversário dela ontem, gente. Ela tá curtindo a mãe dela, sim, então por isso ela não está aqui. A sogra tá em casa. Né? E aí o que aconteceu? Com a Catiane junto, ela também foi um apoio para mim, porque ela acreditou em mim. Sim. Ela falou, não, você vai fazer faculdade, eu vou te ajudar. E fazendo essa faculdade, nós vamos sustentar a casa junto, vamos dar um jeito. Quando a pessoa é parceira, é outro nível, né, minha mulher cara? É muito parceira, cara. É muito outro parceira. nível. Nossa, o que eu falo pra ela, tudo que eu vou todas as decisões que eu vou tomar, eu converso com ela antes, né? Hoje em dia. Já fiz algumas coisas meio que na pressão, falava, vou fazer, dela, não, mas eu vou fazer, e eu me tomei no rabo. Então, uma mulher sábia, é importante o homem compartilhar também.
Então, Sim. eu aprendi muito com isso. Mas foi isso, depois que eu comecei a faculdade de nutrição. E deixa eu te perguntar, dentro de toda essa sua jornada, quais foram os seus maiores desafios que você enfrentou de início quando você... Porque depois que você fez a faculdade, você estava como coach, mas ainda não tinha, né, seu consultório e tudo mais. Você trabalhava online. Isso, eu dava consultoria fora do Brasil, para alguns países, só que eu não ganhava tão bem assim. Pingava, né? Porque eu tava no Brasil. Eu não podia atuar no Brasil. As pessoas me procuravam no Brasil, eu ajudava algumas pessoas em troca de alguma coisa, e era muito complicado, né? Tô que o CRN veio pra cima de mim babando na época. Babando. Saiu notícia a meu respeito, caramba. Porque você fazia como Eu dava coach. consultoria, mas, enfim. Aí o que aconteceu? Os meus maiores desafios era finalizar a faculdade com uma grana no bolso para poder abrir o consultório. E eu não sabia como que eu ia fazer isso. Falar, eu ajudo a Catiane a pagar as contas em casa. A minha mãe era diarista. Minha mãe, para se sustentar, ela fazia faxina. E eu falava, eu preciso juntar alguma coisa. Que nem que seja de R$50 por mês, de R$10 por mês. E aí teve o cofrinho, né? O cofrinho, a gente tem até inclusive fotos dele aqui também, que eu fiquei passada. Isso era antes dele ter uma consultoria financeira, né, galera? Que hoje em dia ele obviamente não vai colocar o dinheiro dele dessa forma. E aí, na verdade, eu peguei uma lata logo, um pouquinho antes de começar a faculdade. Eu peguei uma lata e eu colocava a moeda de R$1. Nossa. E aí o que aconteceu? A Catiane comprou esse porquinho pra mim. Ela falou, ó, esse porquinho é maior e dá pra você colocar, porque a lata tinha tampa, né? Então faltava um dinheirinho pro pão, eu ia lá e pegava. O porquinho não tem como, só quebrando. Só quebrando. Ah, é aquele de... Não é... Não, é cerâmica, quebrando. né? Cerâmica, só quebrando. Caramba. Aí eu coloquei um adesivo, coloquei consultório. Eu falei, só vou quebrar esse porquinho quando eu for abrir meu consultório. Não importa quanto que tem aí dentro. Aí fui juntando, às vezes R$10, às vezes R$20, às vezes R$50. O que entrava mais eu guardava, porque era meu sonho da minha vida abrir esse consultório. Então qualquer dinheiro que entrava um pouco a mais, ou qualquer economia que eu poderia ter, eu guardava para esse consultório. E quando que foi o início desse consultório? Como que começou? Depois você ainda estava na faculdade? Como que foi essa transição? A faculdade, ela finalizou final de 2019. Logo ali na metade pro pico da pandemia. Nossa. E assim, durante a faculdade, não desmerecendo a faculdade em si, porque é muito importante o nutricionista passar por uma graduação para ele entender outras questões no que engloba a saúde, mas eu já tinha um conhecimento muito vasto. Eu já tinha estudado muito, já debati na sala de aula com o professor, eu já era convidado para dar palestra como acadêmico. Nossa. Então, não querendo transparecer soberba ou egocentrismo, mas eu só queria o CRN. Já que eu decidi ficar no Brasil, eu precisava do CRN para trabalhar. Então, eu estava ali naquela ansiedade para acabar a faculdade e não acabava. Veio pandemia, aí eu queria morrer. Nossa, aí eu queria infartar, porque como é que é graduar com pandemia? Deu lockdown em tudo, parou faculdade. Não, faltando assim, questão de 15 dias. Meu Deus, meu amigo. E você desesperado ali para sair, querendo ou não, né? Iniciar trabalhar. O seu... Meu Deus. Trabalhar. Eu já queria trabalhar. E não podia, óbvio, porque você ainda não tinha finalizado a bendita graduação. Sim, não tinha graduação. Isso eu já tive um problema com o CRN no passado. Eu falei, não posso me expor de novo. Vai dar problema. Então eu falei, deixa eu ficar quietinho, mas com uma ansiedade absurda. Imagina. E louco pra quebrar o cofrinho, né? Iniciar os negócios. Cofrinho pra iniciar os negócios. E quando que foi que você iniciou, de fato? Esperou a pandemia acabar? Como que foi? Então, aí que entra a ansiedade de fato. Quando faltava 6 meses para eu me formar, eu já comecei a procurar ponto para alugar. Eu tava com meu nome limpo, eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou arriscar, cara. Eu vou pegar um dinheiro com o banco, eu vou quebrar esse cofrinho e dane-se. Eu vou enfiar de cabeça para abrir esse consultório. Até porque dinheiro você sabia que você ia fazer com o seu trabalho. Eu acreditava no meu potencial. Sim. Aí o que aconteceu? Eu achei um ponto da forma que eu queria, negociei com a dona, falei, me dá 3 meses de carência. Cara. Pedi 3 meses na caruda. Eu falei, ela não vai aceitar. A mulher aceitou. Ô, Glória! A mulher aceitou. Aí eu peguei e fiz um pequeno empréstimo no banco, de um valor pequeno, e comecei a utilizar o dinheiro do empréstimo. Falei, bom, daqui 6 meses acaba a faculdade, CRN na mão, eu entro no mercado. E aí as obras comendo solta e a pandemia parando.
E todo mundo falando pra mim, cara, você é louco, você vai abrir um consultório no meio da pandemia, você vai quebrar. E eu pensava, eu vou quebrar. Porque isso aqui parar de vez, eu tô ferrado. Como é que eu vou pagar o banco, as minhas contas, e olhar pra minha esposa e falar, e aí, tudo que a gente arriscou não vai dar certo. Nossa, eu não sabia o que fazer. Que desespero. E isso pra mim foi o maior desafio. Aí eu comecei, falei, mas vamos ver no que vai dar. Aí o consultório foi começando a ficar pronto, o dinheiro foi começando a acabar. Na Empréstimo. foto que a gente tem a próxima, inclusive, Jack mostra pra nós. Essa obra aqui já estava na pandemia ainda. Olha o eu de máscara aqui, ó. Mas já tinha passado ali os seus 2020 todo, e já estávamos em 2021 aqui ou não? Final de 2029 aí, começo de 2020. Aí foi começo de 2020. Começo de 2020 aqui, então. Começo de 2020. E aí, já tava fazendo a reforma, eu olhava e falava, cara, isso aqui não vai ficar pronto. O dinheiro não vai dar. O dinheiro não vai dar. Que desespero. E eu falava, Deus, se tiver que ser, vai ser. Todo o dinheiro que eu pegava era sagrado para essa obra. R$10 que eu pegava na mão, eu falava, eu preciso colocar nesse consultório. Caramba. E aí, o que aconteceu? Acabou o dinheiro do banco. Não tinha acabado a obra. Não tinha liberado o meu CRN ainda. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Agora ferrou. Aí eu quebrei o cofrinho. De anos tinha R$6.000. Nossa. É os últimos R$6.000 que eu tinha. E faltava finalizar alguns detalhes. Acabamento, né? Gesso, tá, um detalhezinho ali. Acabou o dinheiro do cofrinho também. E aí, tem até a foto com um rapaz. Depois você vai passar, que tem um Corolla e tem um rapaz moreninho, que é o Ney. Uhum. O Ney é um cara assim que até... Quando eu começo a falar, eu me emociono. Porque o Ney foi um amigo que a vida me deu, que quando eu tava no final do consultório, sem nenhum centavo no bolso para terminar essa obra, para buscar um ar-condicionado, para comprar um ar-condicionado usado, ele cedeu para mim sem interesse de nada. Primeiro que ele não conhecia meu passado do meu conhecimento. Ele já começou por aí. Ele olhou para mim e falou, não, eu vou te ajudar, cara. Vamos lá colocar os rodapé que faltam, vamos lá. Eu não sei trocar a lâmpada. Eu não sei trocar. Nunca me interessei. E o cara me ajudou o tempo todo. Ele foi lá trocar a lâmpada, foi colocar rodapé, sem interesse algum. Nossa. Então, digamos que o Ney foi um anjo que me ajudou a finalizar a obra sem dinheiro, o porquinho também sem dinheiro, devendo 5 mil negativo no banco. Caramba! Por fim, o prefeito liberou. Glória a Deus. Pra gente terminar a graduação. Faltava 3 semanas para terminar a graduação. Terminei a graduação, colamos grau, falei, agora eu vou tocar o pau. Agora, ou eu arrumo o paciente para essa agenda, ou eu vou falir. Então agora só depende de mim. Só depende de mim. Eu já tinha tudo na mão. Não tinha dinheiro? Não tinha. Não tinha nem paciente na agenda. Falei, o que eu vou fazer para trazer paciente? E comecei a resgatar tudo que eu aprendi nas outras empresas. Tudo que eu fiz, falei, não, peraí. Comecei a vender refrigerante no Farol, fui copeiro, chapeiro. O que eu aprendi nessas empresas? Juntei, coloquei dentro de uma caixa, falei, isso aqui que eu vou usar no consultório para trazer paciente. E trouxe. E você já usava as redes sociais? Porque hoje você é um cara nas redes sociais. É difícil não querer te assistir. Eu já tinha Instagram. Meu Instagram é desde 2013. Então eu já fazia um trabalho com as consultorias online, mas não tinha tantos seguidores assim. Tinha na época uns 10 mil seguidores, 8 mil seguidores. E comecei a fazer um trabalho mais intensivo. Agora com o CRN na mão, ninguém me pega, pensei comigo. E ali o seu consultório já estava pronto. Tem foto do consultório pronto, Jack, por favor? Pronto. Já estava pronto, você já tinha iniciado ali nesse momento. Com o consultório pronto, para você ter uma ideia. Olha que linda, gente. Ficou bem lindo. Ficou muito show. Ficou do jeito que eu queria, na verdade. Para você ter uma ideia, quando eu inaugurei o consultório, eu não tinha... Eu tinha uma calça para vestir, uma calça rasgada, um tênis, a máscara, que eu mandei fazer com a logo da clínica, e eu mandei fazer polo com a logo da clínica escrito atrás, nutricionista. Nossa. Porque eu não tinha roupa para vestir para trabalhar. Eu falei, vou mandar fazer o uniforme. Tinha o jaleco, usei jaleco, apolo, calça jeans e tênis. Não tinha grana para ir no barbeiro toda semana. Então minha barba era eu que fazia, do jeito que dava. E comecei a trabalhar, cobrando um X de consulta. E fui trabalhando.
E dentro dessa jornada que foi incrível, o que você diz assim para as pessoas? O que foi que mudou no seu mindset? O que fez você realmente falar, não, depois de toda essa jornada, porque as pessoas olham você hoje, né? Elas podem falar, nossa, que vida boa, né? O tal do herdeiro, né? Que as pessoas adoram ver só os dias de glória. E desse dia de luta, eu tenho certeza que mudou ali na sua mentalidade. O que você pode falar para as pessoas do que realmente foi ali importante para que você tivesse essa virada de chave? O que eu falo para as pessoas que estão querendo começar um negócio, hoje em dia as informações nas redes sociais são gratuitas, né? Só que tem coisas que a gente não aprende nas redes sociais. Você só aprende com conhecimento. Sim. E conhecimento você não compra, você conquista. Estudando, prestando serviço para as pessoas. Então, o mindset o primeiro mindset é coragem. Coragem. Porque sem coragem, quando eu falo coragem é você pedir para alguém, deixa eu trabalhar aí de graça. Eu trabalhei para nutricionista de graça em São Paulo, só para ver a logística de consultório dele. Eu não tinha vergonha. Posso trabalhar para aprender isso daqui? Coragem. Então, uma coisa que eu sempre carreguei comigo, coragem com consciência. Também não vai ser louco e fazer loucuras, mas coragem. A coragem que fez você começar e iniciar toda a estrutura, né? Sim. E quais foram as estratégias, se você puder dizer, no caso, né? Algumas eu vou dizer. Algumas, assim, só para ajudar, porque eu tenho certeza que muitas pessoas estão olhando, porque a gente... Como eu atendo vários empresários, né? A pessoa sempre fala assim, nossa, você nunca viu uma vida pior que a minha, né? A gente sempre acha que a grama do vizinho é mais verde. Sim. E a gente esquece que a pessoa também passou por dias de luta. Não são só os dias de glória bonitinho do Instagram, né? Então, eu queria que você passasse, assim, qual que essas estratégias desse processo, se você puder, é claro, Sim, claro. que você implementou para superar esses obstáculos, que foram muitos. Sim. Eu tenho isso desenhado em arquivos de tudo que eu quero fazer ainda como nutricionista dentro de um consultório. Eu só fiz 20%. Nossa! Em 4 anos, Eu quero fazer muita coisa ainda que ninguém fez. Que isso, hein, meu amigo? Então, uma das coisas que eu posso falar, que isso é o básico, é você entender no local que você tá aquilo que as pessoas que trabalham no mesmo nicho que você não faz. Isso é o básico. Qual é o seu diferencial, né? Eu falo isso muito em consultoria empresarial, porque a pessoa, ela chega, tá, mas por que você ainda não é inevitável na cabeça do seu cliente, né? Você tem que ser o melhor, tem que ser a primeira opção do seu cliente. Sim. Então, hoje você é dentro da estrutura, hoje de Mato Grosso, tanto é que você ganhou o prêmio, né? Foi convidado aí, então é uma honra, né? Poder saber que essa sua jornada partiu de tudo isso, de todo esse processo que passou. Sim. E não foi fácil. Não foi. E eu tenho certeza que quando a gente fala da nossa jornada, a gente fala da nossa rotina, né? Os hábitos que você, como nutricionista, eu sei que provavelmente você... Tanto é que tem as fotos, né? De como você era, como você tá hoje. E eu sei esses hábitos. O que você poderia dizer para as pessoas? Quais os hábitos ali de um empresário de sucesso? Ou o que você fazia antes que hoje você não recomenda ser feito? O que você pode dizer? Você falou, só voltando rapidinho na questão do mindset, né? As pessoas perguntam para mim até hoje e perguntavam, você não tem medo? Ou não tinha medo quando você começou? Boa. Sim. Claro, eu sempre tive medo. E tenho medo até hoje. Mas depois que eu aprendi que o medo nos movimenta, com medo, você cria internamente uma força para se mover. Você tem a opção de travar ou de se mover. Sim. E com o medo eu escolhi me movimentar. Porque você tinha coragem. Exato. Né? Então, você não tinha medo? Claro que eu tenho medo. Só que ele me movimenta. Ou eu faço, ou eu faço. Muito bom. Que pergunta que você fez? Desculpa. Já esqueci. Eu perguntei para você referir Hábitos. Seus hábitos, né? Os hábitos. processos que você passou, que foram muito difíceis. E você, como nutricionista, né? Eu sei que os hábitos que você puxa minhas orelhas várias vezes. Quais os hábitos aí que você pode passar para o empreendedor que está iniciando agora, né? Que isso a gente sabe, você como nutricionista, isso é muito importante para ele na carreira. Mesmo nos meus baixos, porque como empreendedor a gente sabe que quem é empreendedor raiz trabalha com força, né? E muito. Muito. 2023 foi um ano para mim de pancada com força. Nossa. 2024 está sendo de transformação e mudanças. Mesmo nos meus baixos, em treinar pouco e comer mal, entre aspas, uma coisa para mim que
inegociável são as frutas no dia e a ingestão de água. Porque você se hidratar... Se hidratem, galera. Se hidratar, para mim é negociável. Comer pelo menos um pouco de fruta, vegetais e beber água. Se possível, o sono, mas o empreendedor é complicado no sono. Agora, a hidratação, as frutas e a prática de exercício físico, por mais que 2023 eu tenha abandonado, eu prego que é muito importante o empreendedor não abandonar, praticar um exercício físico. Porque se essa rotina de praticar o exercício, de beber água de forma correta, de comer frutas, ele vai adoecer. E se ele adoecer, ele não vai conseguir dar continuidade nos projetos. Então isso é o básico. Eu vejo empreendedores de sucesso que a imagem dele transparece um pouco de relaxo com ele mesmo. Uhum. Ele pode ser maravilhoso no negócio dele, ter a conta gorda. Só que você der um treco nele ali, acabou, amigão. Acabou. Sim. Quem é que vai tomar conta dos seus patrimônios? Seus filhos. Então você lutou até aqui para os seus filhos usufruir? Sim. Então a rotina que eu recomendo sempre se hidratar corretamente, comer um pouco de fruta e priorizar um pouco o sono, que é difícil, mas tentar priorizar. Eu que o diga. É onde ele mais puxa minhas orelhas, gente. Dentro desses hábitos, eu sei que você conta um pouco deles, né, nas redes sociais, inclusive. Teve até o seu curso, né? Isso. Que teve ali, foi um sucesso, que é o curso dele. Qual que é o nome do curso, amigo? Na verdade, é um programa de emagrecimento, né? Online. É Emagrecimento e Liberdade. Show. E ainda está disponível ou já acabou, já esgotou as vagas? Nós tivemos o primeiro lançamento, né? Foi um sucesso, o primeiro lançamento. Nós estamos agora na fase do segundo lançamento. Então, nós fechamos as vagas do primeiro e vamos abrir novas turmas para o segundo lançamento, provavelmente daqui a 30, 40 dias. E o que as pessoas podem esperar desse lançamento? Já faz seu pitch. Então, esse programa de emagrecimento e liberdade é para aquela pessoa que ela não tem condições de ir até o consultório do nutricionista, não tem condições de pagar o valor da minha consulta e não tem condições de pagar um personal em uma academia. É um produto para o público C. Nossa. Né? Porque o meu público no consultório hoje é público A, B. Então, eu tive uma ideia de criar um produto para a classe C. Porque na minha concepção e obrigação como profissional da saúde, não é proporcionar aprendizado de saúde só para quem tem condições de pagar. E sim criar alguma coisa para quem também não tem condições. Por que não desenvolver algo que a classe C pode consumir e ter saúde? E ter autoestima? Melhorar a estética corporal, a performance? Por que não? E aí eu desenvolvi esse produto junto com a minha coprodução. Foi maravilhoso e teremos o segundo lançamento em breve. Cara, que incrível. Isso é ótimo, né? Porque é uma forma de você abençoar outras pessoas Sim. que não têm, Sim. né? Igual você começou do início, eu acho isso incrível. Outra dúvida que eu tenho, que inclusive é de várias pessoas, porque você é um cara constante nas redes sociais. Sim. E eu fico abismada, eu inclusive, porque sempre foi uma pessoa que ali, todo santo dia, gente, se vocês entrarem no Instagram do Balu, ele vai estar respondendo alguma caixinha de perguntas, ele vai estar contando alguma coisa bombástica, ele vai estar falando de algum react, de algum problema, algo que está acontecendo na mídia. Batendo de frente com picareta. Né? Falando ali com várias pessoas ali que querem tirar o seu dinheiro, né? Então, eu acho muito legal a forma que você fala. E como que você age com essa constância, né? Qual que foi a virada de chave pra você falar assim, não, eu sei que a internet vai trazer dinheiro pra mim, vai trazer visibilidade melhor. Como que você lida com essa constância, a rotina de consultório, o curso? Como que é essa parte pra você conseguir ter hoje o sucesso e a permanência e a constância que você tem? O nosso dia tem 24 horas, né? Poderia ter 36. O que você faz da meia-noite às 6? Não dá porque eu sou casado. Até brinco às vezes. Se eu fosse solteiro, eu ia meter um colchão lá no consultório e ia dormir lá. Te entendo. Porque às vezes eu não quero sair dali. Quando a Catiane viaja, eu fico ali até 10, 11 da noite. Nossa. Porque a minha cabeça não para querendo criar conteúdo, produzir ideias e vem coisas que eu quero anotar, porque daqui a 6 meses eu posso colocar isso daqui. O que eu faço, né, na verdade? Eu tenho meu horário de almoço, então eu paro para almoçar e eu tento almoçar em 30 minutos e dos outros 30 eu produzo conteúdo. Quando acaba meu expediente no consultório, eu também crio conteúdo. Quando eu chego antes do meu consultório, eu crio conteúdo. Durante os atendimentos não dá, que é um atrás do outro, né? Eu atendo 7 a 10 por dia. Então eu começo 8h30 da manhã a trabalhar no administrativo, atendimentos 9 horas, vou até 20, 20 e 30 da noite. Cara, você vai até 20 e 30 da noite. Então você atende paciente, o quê? 6? 7 a 10 por dia. 7 a 10 por dia. Quando é a primeira consulta, dá 1h30. Quando já são pacientes na carteira, dá 1 hora.
Caramba. E aí, nesses intervalos, por exemplo, o paciente atrasou um pouquinho, eu vou lá, anoto alguma coisa, tal, horário de almoço, final do dia, final de semana e domingo. Hoje, por exemplo, sair daqui eu vou trabalhar. Eu vou pro consultório, gravar uns vídeos pro lançamento e criar um conteúdo também. Que legal. Você vai ter muito conteúdo daqui também para tirar. Mas dentro dessa parte de inovação, né? Eu lembro que dentro da nossa experiência, né? Como cliente de consultoria empresarial, o tanto que isso fez a diferença, né? Sim. Dentro da sua área e também para você criar autoridade, né? A gente sempre falou. Queria que você contasse um pouquinho da sua experiência, como foi, né? Na parte da consultoria empresarial, o que isso te trouxe de inovação para o seu negócio, que você já é um cara inovador, Sim. Você já é um cara que tem constância. Qual que era a sua dor ali para você contar para o pessoal? A sua consultoria ela foi fundamental para mim, para me dar direcionamento em coisas que eu não julgava importante. Gastos que a gente acha que não é importante, que é importante. Como taxa de juros de banco, para gerente de banco. Eu era muito perdido em cartão de crédito. Eu não tinha nem milhas, você lembra? Uhum. Né? Hoje eu consegui um cartãozinho com pontuação que, tem desconto na farmácia, cara. Na farmácia eu tenho um puta de um desconto com esses cartões. Então você me deu direções de que as pessoas, mas esse é o básico. Para você é o básico. Que teve um pai legal para te ensinar, uma mãe, brother. Eu não tive. Eu não tive um pai para sentar comigo e falar, isso aqui é passivo, isso aqui é ativo. Mas você não foi buscar conhecimento? Eu tenho que buscar conhecimento na minha área como nutricionista. Eu não tenho tempo de buscar conhecimento na área das finanças. É prioridades, por isso que eu contratei uma assessoria. Exato. Então, para algumas pessoas, o que eu aprendi pode ser o básico, para mim foi fundamental. Tanto para mim quanto a Catiane. Né? A Catiane, minha esposa, para quem não conhece, ela tinha mais problemas do que eu. E eu achava que eu tinha mais que ela, mas não. A empresa dela era bem cruzinha em todos os sentidos. Então, foi fantástico a assessoria que eu tive contigo. Você me deu nortes muito importantes em relação a lidar com cartão de crédito, taxa de juros, gastos desnecessários, algumas economias que eu também não julgava. Falava, isso aqui é besteira. Aí, olha só que coisa, eu até vou relatar isso aqui, que é muito legal. Todo paciente meu que chegava no consultório, eu dava uma pasta para ele com a dieta na mão. Pasta caríssima. R$8 cada pasta, laminada e tal. E aí eu comecei a tua assessoria e você falou, você tem que enxugar gastos às vezes de onde você quer desnecessário. Eu falei, cara, se eu dar essa pasta só para a primeira consulta, nas demais eu mando o PDF. Até porque ele tem que trazer, né? A sustentabilidade está indo onde, né? Essa economia da pasta eu consegui comprar mais brinde. Olha aí. Para me divulgar no marketing. Muito bom. Que inclusive tem até docinho, né? Que o tio Balu libera, o brigadeiro da Páscoa. Da Páscoa, dou um chocolatinho 70% também pro paciente. Show de bola. Tem a squeeze também do tio Balu. Não, tem vários assim. Aí eu vou dando os brindes de acordo com as evoluções. Que é uma forma de recompensar o seu... Pelo esforço. Óbvio, a pessoa tá ali, ela não tem... Vamos dizer ali, igual o tio Balu, não faz mais que obrigação. Sim. Mas ainda assim, eu sei que isso fez muita diferença, sim, né? As camisetas, né, que é do time Elite. Quem usa a camiseta com a minha logo, tem uma camiseta chamada que é Elite Padrão Balu. Essa camiseta, se você vê utilizando, é porque a pessoa é elite. Ela teve um bom resultado, ela seguiu o protocolo, não só na parte de estética, mas melhorou o sono, melhorou o intestino, fez o que eu pedi. Só ganha essa camiseta quem virou elite, senão não ganha. E isso faz a diferença, né? Dentro, até pra pessoa, fala, nossa, cheguei num outro patamar. E você criou uma comunidade, né, meu amigo? Tem uma comunidade de emagrecimento, onde eu oferto algumas informações gratuitas daquilo que eu não posto no Instagram. Tem coisas que eu não coloco no Instagram, mas eu coloco na comunidade. Que show. E como que a pessoa faz para entrar nisso daí? Ou já fechou as vagas também? Já fechou as vagas. Não tem mais vagas na comunidade. Só vai ter agora no próximo lançamento. Aí eu vou liberar de novo na comunidade. E vai ter mentoria nesse lançamento ou não? Você fala mentoria para... direta para alguém? Igual você já teve, né? Eu sei que você teve já cursos diretos de mentorados. Vai ter alguma coisa para específica? Nutricionistas? Isso. Não. Para nutricionistas eu não estou atuando no momento. Porque a minha prioridade agora é o consultório particular e esse curso de programa de emagrecimento. E demanda muito tempo mentoria. Então, os mentorados que estão comigo continuaram, né, renovaram já o contrato, mas eu não abri novas vagas para nutricionistas por enquanto. Entendi. Não dá.
Só se o dia tiver 36 horas, aí eu abro. Senão, como que você vai fazer pra ficar casado, né? Senão, senão eu vou ganhar um divórcio. E eu preciso dormir também, né? Tem isso. O sono é importante pra produzir. É isso. Meu querido, eu queria te agradecer por esse momento incrível, saber um pouco mais da sua história. Eu já te admirava muito. Obrigado. Não conhecia, né, alguns detalhes que eu acredito que muita gente não sabia. Não sabia nem que você era paulistano, né? Eu tô lá em São Paulo toda vez. Não sabia da estrutura, de como começou ali. Tinha noção mais ou menos do que você coloca ali, que a gente coloca o que as pessoas querem saber, né, dentro ali do Instagram. E eu queria, além de te agradecer, eu queria que você passasse uma mensagem. Se hoje a pessoa que está aqui nos ouvindo, se você pudesse ali ter um outdoor, uma coisa que você pudesse falar para as pessoas, o que você falaria? Tanto para empresários ou focado aí na parte da nutrição, fique à vontade. Eu sempre falo isso praticamente em todos os podcasts que eu participo. São 2 direcionamentos. O primeiro é: não desista. Se o seu coração treme, não desista. Quando eu falo coração tremer, quando eu saí lá de trás, que eu ganhava 6 mil para ganhar 1.000, meu coração tremia absurdo. Falava, cara, o dinheiro vai vir depois, mas eu preciso fazer isso aqui. Sabe aquele tesão? Tem que ter. Eu ia pra loja contar pote de whey feliz pra construtora. Eu ia triste. Ganhando 6 mil reais ao invés de 1.000. E o outro direcionamento e mensagem que eu deixo para todo mundo é: se você pode ver, você pode ter. Com certeza. Tudo que você pode imaginar, né? Tudo que você cocria na sua mente, você consegue realizar. Consegue ter. Isso é fato, só depende de você. Uma pessoa focada, ninguém para, gente. O Balu é prova, eu sou prova. E a gente vai trazer aqui vários empresários com essa mentalidade, que eu chamo de mentalidade milionária, né? Transformadora, que transformou literalmente a sua realidade, a realidade da sua família. Sim. E vai transformar ainda mais a realidade dos seus futuros filhos, né? Aposentei minha mãe. Já aposentou sua mãe. Olha, eu acho que isso não tem preço, né? Não tem. Pra mim, a minha maior conquista foi ter aposentado minha mãe. Maior conquista da minha vida. Posso ter comprado carro, casa, não importa. Pra mim, meu maior sucesso foi falar: mãe, você não precisa trabalhar mais. Nossa. Isso pra mim. Isso realmente, quando a gente ajuda quem nos honrou, né? Lá atrás, honrar o pai e mãe é um princípio bíblico. Somos cristãos, né? A gente sabe disso. Quanto isso faz valer a pena. Eu acho que isso não tem preço. E assim, né? A minha mãe, durante a minha graduação, ela fazia faxina para me ajudar a pagar a faculdade. Nossa. Depois de formado, eu acho que o mínimo que eu tive que fazer foi aposentar ela. O mínimo. Que bênção, meu amigo. Pra mim, isso é o mínimo. Cada vez que... E eu faço muito mais, né? Tem coisas que eu faço que não engloba essa aposentadoria. Mas se eu puder fazer mais, eu vou fazer mais ainda. Com certeza. E o sucesso não tem fim, né? É igual foguete, não tem ré. Não tem teto. Querido, obrigada. Esse aqui é um brinde nosso pra você, do jeito que você gosta, que eu sei. Obrigado. Pra você. Fique em off. Não vou contar. O próximo convidado que fique sabendo quando ele ganhar também. Que fique aqui meu agradecimento, que eu sei que você gosta muito. É pra você desfrutar com a sua esposa maravilhosa, minha amiga. Não pude estar com ela no aniversário, então espero que vocês brindem aí. Até porque o vinho é maravilhoso pra mulher. Quem me segue sabe. Aí, ó, tá vendo? Então, obrigada mais uma vez. Que Deus abençoe e prospere ainda mais o seu negócio. Que você tenha cada vez mais sabedoria. Que você possa alcançar aí os seus objetivos. Que não só como sua amiga, mas como sua consultora, o seu sucesso sempre vai ser o meu. Amém. E é um privilégio ter participado aí da sua história. Obrigada, querido. Você. Obrigada, pessoal. Então, você que gostou desse podcast, eu peço para que você clique aqui no ícone de curtir e se inscreva no nosso canal. Vem muita história boa para vocês conseguirem sair dessa estrutura de achar que a grama do vizinho é mais verde, que ela não é. Transformação para você aí. Obrigada.